Olá, meu nome é Daniel Almeida. Hoje nós vamos ter uma aula falando sobre frequency adverbs, ou advérbios de frequência. Antes de começar, eu quero agradecer o seu like, avisar para você se inscrever, pois nós temos novos conteúdos aqui todas as semanas. Então os advérbios de frequência, ou frequency adverbs, os mais comuns são esses aqui, tá? Eu coloquei do lado algumas traduções. Se você discordar de alguma dessas traduções, você escreve aqui embaixo que nós podemos discutir. Então nós temos começando em always, que significa em geral sempre. Aí nós temos usually, que são usualmente. Nós temos aqui o frequently, que geralmente é traduzido como frequentemente, often. A minha última aula foi falando sobre how often, que nós perguntamos a frequência de alguma coisa usando essa expressão. How often do you play tennis? How often do you drink coffee? Eu tenho uma aula lá pronta que você pode dar uma olhadinha. Eu devo deixar aqui na descrição também. Aí eu tenho sometimes, que significa às vezes. Occasionally, que significa ocasionalmente. Eu tenho aqui seldom, rarely, never. E você vai perguntar, por que eu coloquei o never em vermelho e esses aqui? Porque eles têm conotações negativas. O seldom, ele não é sempre negativo, tá? Mas ele pode ter essa conotação. Então nós vamos estudar isso um pouquinho depois, quando nós falarmos de exemplo e no finalzinho, quando eu der umas dicas. Agora eu vou mostrar para vocês os exemplos. Agora eu vou mostrar os exemplos aqui para vocês. Eu tenho 4 exemplos. Os frequency adverbs podem aparecer no começo ou no final. Às vezes vai aparecer no meio também, é mais comum no começo ou no final. Então eu tenho aqui a primeira frase. I will always love you. Eu vou sempre te amar. Aqui eu tenho essa outra frase, essa outra oração. I drink beer sometimes. Aqui vindo no final. Quer dizer que de vez em quando eu bebo cerveja. Eu tenho essas outras duas aqui, eu tenho o never e o rarely. O never tá aqui, ó. I never drink too much. Eu nunca bebo demais. É a frase que eu coloquei aqui, a oração que eu coloquei, tá? Ela tem um valor semântico de I don't drink too much. Então mostrando para vocês que o never, ele traz sentido totalmente negativo. Então eu não posso colocar uma frase do tipo I don't never drink too much. Isso está totalmente errado. Às vezes o aluno, quando está começando, comete muito esse tipo de erro, tá? Assim, o never já traz sentido negativo. E o rarely, ele pode ter sentido negativo, para mais ou menos negativo, que depois nós vamos chegar no determinado estágio que vocês vão ver que vão ter que usar uma coisa mais específica para ele. Então eu tenho aqui, ó, I rarely drink milk. Ele está dizendo aqui que raramente bebe leite. Aí fica igual, ó, I usually don't drink milk. Entendeu? Quer dizer, tem uma palavra negativa que pode dar um sentido bem próximo. Agora eu vou fazer um último quadro aqui para vocês com algumas dicas para vocês desenvolverem mais. Esse último quadro vai mostrar uma atenção com isso daqui. Eu tenho always e everyday. Eu já vi alguns livros colocarem always e everyday como o mesmo sentido, com o mesmo sentido. E nem sempre eles têm o mesmo sentido. Às vezes às vezes não. Então muita atenção, presta atenção aqui que você não vai errar mais. Eu tenho aqui, olha, I always drink beer. Eu quero dizer aqui que eu sempre bebo cerveja. Aqui eu tenho I drink beer every day. Nesse caso aqui está dando um sentido basicamente todo igual, tá? Quer dizer, eu bebo cerveja, eu sempre bebo cerveja e eu bebo cerveja todo dia. Agora olha esse outro aqui que o always não vai ter sentido de every day. Olha só. I always drink beer on weekends. Aqui eu quero dizer que eu sempre bebo cerveja nos finais de semana. E aqui eu tenho diferente, olha, o significado aqui não é igual a esse daqui, de I always drink beer on weekends. Eu tenho I always drink beer. Esse sentido de I always drink beer tá bem igual a esse aqui, ó, I drink beer every day, tá? E desse outro aqui. Então aqui a gente tem o uso do always, que não é o sentido de everyday. Nós temos também nessa matéria
a questão do every week, every month, essa expressão aqui, every, ela dá a entender de, tipo assim, quer dizer todo final de semana, every weekend quer dizer todo final de semana, every month quer dizer todo mês, também traz o sentido de frequência. Então, as grandes dicas é essa, always, nem sempre quer dizer every day, essa daqui do every, que ele tem sentido de todo, tá? Pode ser every week, every month, e aquele que eu já falei antes, o never já traz o negativo, então não pode repetir a palavra no ou not no never, tá? Bem, espero ter contribuído para a sua aprendizagem. Muito obrigado, dá o seu like, se inscreve para você receber conteúdo toda semana e tenha uma ótima semana para você.